noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria, antes de tudo, avisar aqui aos alunos do Seminário de Filosofia, www.seminariodefilosofia.org, e na última aula eu avisei que a aula seguinte seria no próximo sábado. Mas isso não vai ser possível, porque o responsável pelo curso aí no Brasil, que é o Silvio Grimaldo, vai casar e não sei porquê, ele insiste em comparecer pessoalmente ao próprio casamento. É a mania, é a esquisitice dele, né? Então, aí, parabéns, Silvio e Deise, e a nossa aula fica para o dia 6 de junho. Então, quem recebeu o aviso, por favor, se conhece alguém que é aluno do Seminário de Filosofia, repasse o aviso. Então, também, é claro que vamos colocar o aviso lá no site, www.seminariodefilosofia.org. Aqui me chega uma notícia um pouco atrasada, mas ainda muito interessante, de que um ex-assessor econômico do Vladimir Putin, Andrei Ilarionov, fez uma conferência espetacular no Comitê de Relações Exteriores do Congresso americano. O Ilarionov, ele mudou para os Estados Unidos, hoje trabalha no Center for Global Liberty and Prosperity, no Cato Institute de Washington. Então, em primeiro lugar, ele confirmou uma coisa que nós já estamos dizendo há muito tempo. Quer dizer, quem governa a Rússia é a KGB. Não existe esse negócio de ex-KGB. Na KGB só se entra e não se sai. E, sobretudo, não houve notícia de que um único membro da KGB fosse demitido, né? Todos os demitidos da KGB estão no cemitério. A KGB é a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo, com 500 mil funcionários só dentro da ex-União Soviética, hoje Rússia, tá certo? E mais uns 5 milhões de colaboradores, no mínimo, espalhados pelo mundo. E diz aqui o Andrei Larionov que a diplomacia, a política dos Estados Unidos com relação à União Soviética é a pior possível, é a da retirada. Diz ele, a política do presidente Obama está condenada à catástrofe, porque não quer reconhecer a verdadeira natureza ditatorial e imperialista do regime russo. A KGB age como uma sociedade secreta que pune os indisciplinados com a morte, oprime os cidadãos com a violência, assassinou dezenas de milhares de pessoas, encarcerou dissidentes, suprimiu a mídia independente, exporta armas e está preparando uma ciberguerra. Diz aqui o Larionov que a propaganda anti-Estados Unidos na Rússia atual atingiu um nível maior, mais intenso do que nos tempos da própria União Soviética. Então, a política do Obama aqui é afagar, né, o Putin, tratá-lo como se fosse o maior amigo que os Estados Unidos já tiver e esconder, quer dizer, encobrir tudo isso que está acontecendo dentro da Rússia. Daí diz Ilarionov, a atual diplomacia multilateral americana é exatamente aquilo de que o regime russo precisa para atingir seus objetivos. A KGB domina Moscou e acredita que a administração americana atual concorda com seus planos de restaurar a antiga hegemonia russa sobre o espaço ex-soviético. Vai estar na cara que concorda. Agora, ele diz que aqueles russos que se engajaram na luta pela democracia e pela liberdade têm o sentimento que os Estados Unidos os abandonaram e os deixam inermes diante de seus inimigos mortais. Mas olha, isso aí é um dos problemas da democracia. Quer dizer, um presidente que assuma um compromisso, ele não pode garantir que o seguinte vai manter aquele compromisso. Mas, sobretudo, quando você tem um presidente conservador, depois sobe um esquerdista, é claro que o esquerdista vai dar para trás, como deram para trás, por exemplo, no tempo da Revolução Húngara. Simplesmente deixaram os camaradas morrer. Tá certo? E como, aliás, já fizeram até coisa pior. No tempo da Revolução Chinesa, né, o governo americano embargou a remessa de armas para o pessoal do Chiang Kai-shek. Então, o Mao Tse-tung acabou tomando tudo. Na época, o governo americano dizia, não, o Mao Tse-tung não é comunista de maneira alguma, o Mao Tse-tung é apenas um, assim, reformador agrário cristão. Era isso que o pessoal do Roosevelt dizia. Agora, confiar nesse pessoal do Partido Democrata, que eu não sei como é que os americanos acreditam
pode ser tão idiota de acreditar nessa gente? Esses camaradas sempre trabalharam para os comunistas, sempre tiveram, não que sejam pessoalmente comunistas, mas para trabalhar com o comunismo não precisa ser comunista de maneira alguma. É só ser um sujeito moralmente indiferente, como era o Roosevelt. O Roosevelt era um sujeito que não acreditava em absolutamente nada, ele era uma espécie de epicurista. E é só você não ter, perante o comunismo é uma coisa tão agressiva, tão violenta e tão ambiciosa, tão megalômana, que o simples fato de você não ter diante dele uma reação moral firme, já é colaborar com ele. É só você não fazer nada que ele vai tomando, vai entrando. Essas coisas sempre acontecem na história. Quer dizer, um lado ataca com tudo e o outro se recusa a se defender. É assim que as coisas acontecem. Daí, diz Hilário Nobre, nós conhecemos as consequências da política colaboracionista. Os que se retiram e se rendem não terão paz, mas guerra. Uma guerra com resultados imprevisíveis e repugnantes. Para o Hilário Nobre, a situação está perto de atingir o ponto de massa crítica. Os Estados Unidos não são mais um superpoder em matéria de pensamento. De fato não são. Quer dizer, as ideias que circulam pelo mundo hoje são todas, vêm todas da central globalista e a maior parte delas são ideias francamente anti-americanas. Pois é, ele diz, com Obama os Estados Unidos não se opõem mais ao totalitarismo. Não é que eles não se opõem, eles ajudam o totalitarismo. O Obama não fez outra coisa desde que chegou ao poder, senão afagar tudo quanto é ditador sanguinário que tem no mundo. E está na cara que o sujeito trabalha para os inimigos dos Estados Unidos. Mas o que impede o eleitorado de ver isso é o seguinte, a grande mídia inteirinha encobre não só, vamos dizer, a história mais ou menos secreta do Obama, como encobriu no tempo da eleição, a verdadeira biografia dele, mas encobre até atos oficiais de governo, que você toma decisões oficiais, assina embaixo e aquilo entra na prática sem que o povo saiba. O que está acontecendo aqui é muito parecido com o que aconteceu no Brasil. Quer dizer, que todo mundo encobrindo, né, a verdadeira identidade política do seu Lula, encobrindo a existência do Foro de São Paulo durante 16 anos. Então, passados 16 anos, a esquerda revolucionária já tomou metade do continente e as pessoas ainda não percebem o que está acontecendo. Quer dizer, no máximo elas resmungam um pouco em torno de populismo. O populismo é um nome usado assim, para camuflar o que é o comunismo, na verdade. Eles acham que chamando de populismo, quer dizer, usando um termo pejorativo, estão fazendo alguma coisa, mas na verdade estão colaborando. Porque se você disfarça que o Foro de São Paulo é uma organização comunista, comunista clássica mesmo, leninista, né, já está ajudando os camaradas a crescerem em silêncio, crescerem discretamente, como de fato vem crescendo. Agora, nos Estados Unidos a coisa não é tão fácil, porque o pessoal aqui não é bobo que nem é brasileiro, né? O brasileiro, todo mundo acreditou nessa história, Lula mudou, todo mundo acreditou, e tem muita gente que ainda acredita nessa coisa. Acredita, por exemplo, que o Lula forma um contraste extraordinário com o Hugo Chávez. Está vendo? O Hugo Chávez é ditatorial, o Lula é bonzinho. Tá, né? Isso aí é que nem aquela história dos dois policiais que estão interrogando o sujeito. Quer dizer, que um dá uns tapas no cara, o outro oferece um cigarro para o infeliz. Tá, então um é bonzinho, o outro é malvado. Mas está tudo combinado. Então o Lula é o good cop e o outro é o bad cop. Mas é a mesma coisa. Né? O Lula foi o criador do Hugo Chávez. Ele mesmo reconheceu isso. Ele num discurso que, veja, no Brasil também acontece isso. O discurso oficial do presidente da República não foi noticiado por nenhum jornal. A coisa chega no jornal, já tem a instrução lá do dono. Não, isso aí o Lula falou só para os amigos e não é para vazar. Né? Então tem, vamos dizer, a equipe de fiscalização para impedir que até mesmo palavras inconvenientes do presidente cheguem ao conhecimento do público. Palavra inconveniente, não estou me referindo às gafes, não. Essas gafes podem ser publicadas, porque isso é até engraçado, ninguém liga para isso. Agora, quando ele confessa que, olha, nós pusemos o Hugo Chávez no poder e estamos muito contentes com isso, isso aí não pode sair. Né? E tem muita gente que sabe disso, sabe e oculta conscientemente e finge que não está nem ligando. Aqui tem muito camarada que é ligado ao CFR. O CFR é o grande culpado dessa coisa toda, é o inventor dessa merda toda, é a central globalista aqui dos Estados Unidos. Aí você leva essa informação para um cara e você logo percebe se ele é do CFR. Se ele disser, não, nós sabemos disso, mas isso não tem a mais mínima importância, isso aí não quer dizer nada. Né? O sujeito minimiza
exatamente a periculosidade alheia, nesse mesmo momento ele está minimizando a sua própria periculosidade. É um negócio incrível. Agora aqui me chegou uma notícia, também está um pouco atrasada, era de março, mas é interessante comentar isso aqui. Um tal de Irving Feldkamp, dono da maior rede privada de aborto, morreu com toda a sua família num desastre de avião. O avião caiu dentro... Não, ele não morreu, não, foram os filhos dele, filhos pequenos. O avião caiu dentro de um cemitério católico, ao lado de um memorial que tinha... Um memorial chamado Túmulo dos Não Nascidos, que ele tinha um monumento aos bebês abortados. E o avião com as crianças do cara caiu do lado ali. Se você quiser achar que é coincidência, tá, você acha, tá certo? Todo mundo tem o direito de pensar o que quiser. Sobretudo o direito de não entender, né, aquilo que o acontecimento está mostrando claramente para você. Agora, aqui todo mundo sabe que essa organização Planned Parenthood, ela espalha clínicas de aborto ilegal pelo mundo inteiro e em seguida denuncia, né, os efeitos do aborto ilegal. O aborto ilegal está matando milhares de pessoas. Na verdade não é tanto milhares assim, né? No Brasil a taxa é de 8 a 10 mulheres por ano que moram nessas coisas. E o nosso ministro faz um barulho dizendo que são milhares. Ora, não são milhares, são poucas, mas quem estão matando elas são vocês mesmo. Quer dizer, quando a família de um sujeito desse mora nestas circunstâncias, por sentido simbólico é tão óbvio, ainda tem gente que não quer ver. E olha, a possibilidade disso acontecer por coincidência, eu acho que é de 1 para 80 bilhões. Agora alguém me manda aqui também um artigo do site do Dom Estevão Bittencourt sobre as oficinas de desmanche humano, o florescente negócio da colheita de tecidos. Quer dizer, você pegar pedaço de feto e vender. Tem aqui até a tabela de preço, aqui a amostra não processada, $70. Fígados com 30% de desconto, $125, né? Pâncreas, $100, né? Timo, $100, intestinos e mesentério, $50. Ele tem um imenso comércio dessas coisas, porque aqui eu acho que o número de abortos hoje está na base de 1,5 milhão, 2 milhões por ano, uma coisa assim, né? Então tem fígado para mais de metro, né? Se você quiser, se você precisar de um fígado aí. Né? Na China elas estão fazendo sopa de feto. Sopa de feto. Isso aí saiu no jornal Seoul Times, no jornal da Coreia, saiu uma reportagem com foto. Então uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Você vendo os caras fazendo a sopa, né? O feto dentro da sopa, e o pessoal toma. Porque na China o aborto não é ilegal. E não é ilegal, quer dizer, os resultados do aborto, né, os restos do aborto pertencem ao hospital, o hospital faz o que quiser, vende para fazer sopa. Isso aí é a nova civilização na qual estamos entrando, gente. Essa nova civilização foi planejada, tá certo, por grupos multibilionários que estão montando um novo sistema mundial que alia, vamos dizer, a flexibilidade da economia de mercado com o controle centralizado do comunismo. Isso é a ideia deles, é a famosa terceira via. Terceira via é isso aí. Quer dizer, nós vamos manter a economia funcionando. Para manter funcionando tem que ter uma certa liberdade de mercado. Isso os caras da década de 30 já tinham percebido, que não dá para socializar tudo. Então, a ideia dos camaradas, assim, economicamente é isso. Já explico o resto daqui a pouco. Deixa eu só atender alguém que está na linha. Alô, quem é? Alô? 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 Olavo? Eu? Olavo, é a Celina. Eu estou ligando o Skype só para eu poder ouvir o programa, porque eu não consigo de outra forma. Não precisa me dar bola. Tudo bem, um beijo. Beijão, tudo de bom. Então, a estrutura econômica é essa, então. Quer dizer, você tem, ao mesmo tempo, aquele controle centralizado, né, feroz, como tinha no comunismo, mas você reserva uma parte da liberdade de mercado. Quer dizer, você conserva a liberdade de mercado
em troca de você desistir de todas as outras. E tem muita gente que está achando isso bom. Por exemplo, muito camarada que é liberal e que gosta muito de liberdade de mercado, então ele diz o seguinte: não, a liberdade de mercado traz consigo todas as outras. E olha, mas o próprio plano globalista já está mostrando que não é nada disso. É perfeitamente possível você articular a liberdade de mercado com uma ditadura feroz e tudo mais, exatamente como o Lenin já tinha feito, tá certo? Com a tal da NEP, Nova Política Econômica, era exatamente isso. Você libera a economia e estrangula tudo mais. Quer dizer, esse pessoal está negando a evidência histórica já velha de 80 anos. Né? E está negando, por exemplo, o que acontece na China. Na China, quanto mais liberdade de mercado tem, mais ditatorial se torna o regime. Então, a articulação dessas duas coisas não é contraditória com o comunismo, não. O comunismo tem que ter uma base capitalista. Né? Então, ao mesmo tempo, esse pessoal já tem planos, né, para a nova civilização nas esferas da educação, da cultura, da moral, da religião. Já tem uma religião biônica, montada, funcionando, com templo na ONU. Né? E até o ex-papa João Paulo II caiu nessa de fazer lá na cidade de Assis um encontro, né, o rito ecumênico de toda a religião. Entrou até macumba, né, chefiado pelo papa. Eles vão fazer o papa de palhaço. Né? E nós sabemos que existe aí, desde o século XIX, isso começou a ser planejado com muita antecedência. É preciso estudar, rastrear essas ideias, planos, né, até as suas primeiras origens. As coisas começam muito discretamente, no seio de organizações ocultistas, sociedades secretas, e aos poucos vai virando, né, domínio comum, sem que ninguém saiba de onde apareceu aquilo. Então a ideia dos camaradas era o seguinte: não, uma ideia que depois viria a ser expressa também pelo próprio Antônio Gramsci, quer dizer, não atacar a igreja de frente, mas entrar dentro dela. E chegar, se possível, a ter um papa, que já não seria um papa nominalmente católico, mas é o papa da religião universal, o papa sincrético. Eu não digo que eles já tenham realizado isso, mas chegaram, naquele encontro de Assis, quase chegaram próximo. Tá certo? Agora, parece que esse papa aí já percebeu a brincadeira e já viu onde tá pisando e sabe que o mar não está para peixe. Né? Então, no setor da educação, tem todos aqueles planos maravilhosos que o Pascal Bernardin descreve no livro Maquiavel Pedagógico, que é a educação voltada não para o adestramento intelectual das crianças, mas não para o seu melhoramento intelectual, mas para o seu adestramento comportamental, para você criar o cidadãozinho, né, servil, obediente, subserviente, e não faça questão nem de perceber o que está acontecendo. É o sujeito que diz amém a tudo. E é exatamente o que está acontecendo. A facilidade com que as maiores absurdidades são impostas às novas gerações. Os camaradas aceitam como se aquilo fosse verdade de evangelho e ainda dizem que isso é pensamento crítico. Puta merda! Né? Quer dizer, isso aí já está em avançada fase de implantação. A estrutura política, burocrática, jurídica do governo mundial já está em funcionamento. Quer dizer que a ONU, a Comunidade Europeia, às vezes tomam as suas decisões em comissões técnicas que não foram eleitas e cujos membros ninguém sequer conhece. E isso é passado em seguida para os governos nacionais, cuja função é carimbar, né, e obedecer. Tá certo? Então, se quiserem a informação sobre isso aí, vocês procuram o livro do Daniel Stulin, que se chama The True Story of the Bilderberg Group. Esse sujeito acompanhou a existência dos Bilderberg por 20 anos, e está tudo lá, com fotografia, com documento, com tudo. Então, é claro, ele diz que todas essas organizações, nós não podemos achar que todo globalista é mau por natureza. Muitas vezes esses caras entraram com idealismo, acreditando que estavam construindo um mundo melhor. Tá? Mas com o tempo, o negócio vai virando realmente uma máfia. Tá, né? É uma máfia que quer todo o poder, quer o controle do mundo inteiro, tá certo? E destrói quem fica na frente. Agora, destrói discretamente. Eles não fazem o método de controle que eles usam, que eles chamam controle não aversivo. Quer dizer, você tem que ir sempre de mansinho, fazer de conta que está aceitando tudo, mas por trás você vai boicotando, né? Por exemplo, todos os órgãos de grande mídia americana, todos, sem exceção, pertencem a membros do grupo Bilderberg. Eis porque nada que se faz no grupo Bilderberg é noticiado.
Foi noticiado pela primeira vez em 96, porque em 96 eles fizeram uma burrada. Eles se reuniram no Canadá e estavam discutindo na reunião o desmembramento do próprio Canadá. A coisa vazou e daí até os empregados deles mesmos, nos jornais que pertencem a eles mesmos, não aguentaram e começaram a discutir o negócio. O que eles fizeram? Imediatamente, falaram, não, nós desistimos disso aí, não vamos fazer nada, não espera o negócio do Canadá. E 20 anos depois, 10 anos depois, eles voltam com a mesma conversa. Quer dizer, eles têm tempo para esperar, eles não precisam fazer nada depressa. Se você não surge uma reação negativa, imediatamente eles recuam. Eles estão um pouco na barata, né? Morde a barata. Quando você acende a luz, a barata some. Apaga a luz, a barata vem tudo de novo. Eles fazem exatamente isso. Esse negócio da comunidade norte-americana, que era fundir México, Estados Unidos e Canadá, também deu um escândalo aqui, daí eles disseram, não, nós já desistimos, isso são coisas do passado. Tá? Quando todo mundo esquece, eles voltam de novo. Então, foi a partir de 96 que a coisa começou a vazar. Mas esse livro desse Daniel Stulin é um repórter espanhol que mora no Canadá. Ele acompanhou todas as reuniões do grupo Bilderberg desde a época que ele começou a estudar. O Bilderberg começou em 1954. Tá? E anualmente reúne ali as 300 pessoas mais poderosas do mundo. Né? E para você não dizer que é um negócio racista, o diretor-geral do negócio é um negão de 2 metros de altura. Não chama não sei o que, Jordan, né? Você vê como os negros são discriminados, perseguidos, coitadinho, é uma coisa incrível. Quer dizer, o Barack Obama, ser presidente dos Estados Unidos é nada perto de ser diretor do Bilderberg. O presidente dos Estados Unidos é office boy do Bilderberg. Né? Então já estava lá o negão Jordan mandando no mundo, né? Daí arrumou um, né? Pegou um neguinho menor e falou, não, vamos botar esse aqui para trabalhar para nós aí. Né? É uma coisa terrível. Então aqui, eu não vou ler a tabela de preço inteira, porque senão vocês vão vomitar. Pô. Agora, que aí no Brasil está adotando um novo sistema de cotas universitárias não raciais, que é as cotas para quem estudou universidade pública. Quer dizer, parte do princípio de que, se o sujeito está na universidade pública, ele é pobre. O que é uma coisa obviamente falsa. Eu lembro que na USP, né? Chegava ali no estacionamento da USP, só tinha Mercedes-Benz, BMW. Na BMW, aqui não corre BMW, no certo é BMW, porque em alemão W é V. Quem fala BMW é anarfa. Então, Então, se você estudou universidade particular, né, você já é considerado um membro da burguesia exploradora, sanguinária, como é da elite, como é que falava o tal Cláudio Lembra? Elite, agora esqueci, elite cruel, né? A elite branca cruel, egoísta e cruel, Então, agora o cara que estudou na USP, que vai todo dia lá com o seu BMW, sua Mercedes lá na USP, ele não paga nada, quer dizer, está gastando dinheiro do público para não poupar o dinheiro do papai dele, para ele poder gastar o dinheiro do papai em cocaína. Né? Esse aí recebe lá uma cota, de modo que se você for o melhor aluno de uma universidade privada, e você quer passar por uma estatal, você está roubado, né? Muito bem. Agora aqui, o Rafael Aquim é um torcedor do Flamengo. Eu também. Ele sou um cara ignorante, praticamente sem estudo, escrevo mal e tudo mais de ruim que posso imaginar. Pô, também não está tão ruim assim. Tudo aí sempre no meio de esquerdista, dentro do colégio sempre fui de direito, coisa na Zona Sul do Rio de Janeiro. Gostaria de escutar o seu programa do qual sou ouvinte assíduo há mais de um ano, comentar sobre a relação da arte, principalmente a pintura, com o movimento revolucionário e principalmente com o comunismo. Muito bem, Rafael, é o seguinte. O grande livro sobre isso é o do Modris Eckstein. Eu já citei esse livro várias vezes. Chama Rites of Spring, Ritos da Primavera. Eu acho que há uma tradução brasileira com o título de A Sagração da Primavera.
ali você tem todas as dicas de como esse movimento modernista nas artes estava ligado não só ao comunismo, mas a todas as correntes revolucionárias. Todas as correntes revolucionárias do século XX, todas partiram do modernismo artístico. O comunismo, o nazismo, o fascismo, o anarquismo, tudo saiu dali, tá certo? E o país que era o portador dessa porcariada era exatamente a Alemanha. Foi na Alemanha que todos esses movimentos começaram. Então, eu sugiro para você, o assunto é muito complicado, eu não poderia explicá-lo aqui, mas está tudo lá no livro do Modris Ekstein, Ekstein, Sagração da Primavera. Aqui a Regina Ferreira pergunta, gostaria de conversar, como posso participar do programa de rádio? É muito simples, você tem que ligar para este número aqui, ó. Esse número Peraí, agora perdi o número. Eita. Te dou o número já. Ou você participa fazendo exatamente como você fez, você me manda um e-mail. Agora, mandar e-mail é um problema, porque a gente recebe 400 e-mails, tem que selecionar alguns. 646 915 8924. Ou você liga para esse número, ou você simplesmente faz como você fez. Manda um e-mail e eu seleciono alguns, talvez. Vamos ver, a gente seleciona o seu, já estou avisado que vem aí. Muito bem. Aqui. Aqui, está aqui a Priscila perguntando o nome do autor do livro sobre Bilderberg. É Daniel Stulin, Estulin. O livro foi publicado na Espanha, primeiro. Fez um sucesso danado. E agora saiu a versão americana. Só que a versão americana está um pouco mais completa, porque ele atualiza sobre a questão da União Norte-Americana. Eu recomendo que leiam na edição americana. Agora, aqui o Carlos Batista me manda uma notícia do Washington Times que eu não tinha de fato percebido, que um sujeito chamado Norman Su, nome chinês, né, que foi um dos grandes fundraisers da campanha dos Clintons, está dando dinheiro para os Clintons faz tempo, acaba de ser preso por fraude. Olha só. E todo mundo está sabendo aqui, tem alguma coisa errada naquelas finanças de campanha do Clinton por causa do dinheiro chinês que entrou ali. Várias estatais chinesas e passaram dinheiro para ele. E ele, em agradecimento, mais tarde, na última semana de governo, ele soltou da prisão os espiões chineses que estavam lá fazendo espionagem nuclear em Los Alamos. Né? Mas como o senhor já estava no fim do mandato mesmo, preferiram abafar esse negócio. É muito fácil abafar qualquer coisa desse tipo aqui. Se há o interesse do pessoal do CFR, Council on Foreign Relations, ou da turma do Bilderberg em jogo, a coisa mais fácil é abafar, porque eles são, vamos dizer, eles são ao mesmo tempo o personagem da notícia e são o dono do jornal. Então, o jornal vai publicar aquilo do jeito que eles quiserem. A coisa não é fácil porque existe internet aqui, né? Existe internet e existe programa de rádio, que eles estão até querendo acabar com o programa de rádio independente. Então a coisa vaza de alguma maneira, mas vaza assim pipocada, entendeu? De maneira fragmentária. Não forma aquela unidade em bloco. A vantagem da grande mídia é o seguinte, é a sua uniformidade. Quer dizer, todos dizem a mesma coisa. E o povo que não sabe que tudo aquilo pertence ao mesmo dono, pensa assim, não é possível que tantos jornais dizendo a mesma coisa estejam mentindo de maneira convergente. Mas é exatamente o que estão fazendo. Quer dizer, eles apostam na impressão de pluralismo. Né? Então criam uma uniformidade planejada que é calculada para parecer pura coincidência. E parece mesmo. Então, agora, o profissional do jornalismo, ele tem obrigação de saber isso, ele tem obrigação de denunciar isso. Agora, alô, quem está na linha aí? Alô?
Alô? Oi, Professor, boa noite. boa noite. Quem está falando? Aqui é Gabriel de São Paulo. Gabriel, tudo bem? Tudo bem, professor? Como vai? Tudo certinho. Professor, é o seguinte, eu tenho uma dúvida a respeito com relação ao seguinte. O que o senhor considera como sendo o método mais eficaz na pregação da contra-revolução aqui no Brasil, especificadamente assim, aqui no Brasil? O que o senhor acha que seria interessante as Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte: tem que criar uma nova geração de intelectuais preparados para entender a situação e para diagnosticar todo dia. Esse diagnóstico de conjuntura tem que ser feito todo dia. Sem isso, não há a menor possibilidade de você criar uma outra geração de políticos. Quer dizer, aquilo que não está na cultura de um país também não vai estar na sua política. Isso é impossível. Quer dizer, tudo que a gente faz começa na nossa mente. Tá entendendo? Você não vai poder começar pela mão, pelo pé, pela bunda. Não, começa na cabeça. Tá entendendo? Então, em primeiro lugar, tem que fazer a nova geração dos intelectuais. É o que eu estou fazendo. Agora, o que eu estou fazendo é assim, é um grãozinho de areia, tá entendendo? Eu estou tentando fazer isso através do seminário de filosofia.org. Tem ali os 400 alunos. Espero que daqui 20 ou 30 anos esse pessoal esteja habilitado para derrubar essa hegemonia intelectual esquerdista, tá certo? E a partir daí criar uma nova geração de políticos. Eu não vejo o que se possa fazer diretamente na política de agora, por quê? Todos os canais de ação política já foram apropriados por esse pessoal da esquerda. Não é Note bem, quando a gente fala esquerda, no Brasil o pessoal entende tudo errado. Pensa que esquerda é só PT, PSTU, etc, etc. Não. Esquerda, a gente usa, às vezes, a palavra imprecisa, mas é tudo aquilo que vem, vamos dizer, da central globalista. Quer dizer, os caras estão a fim de criar um sistema socialista mundial no qual se preserva uma parcela de liberdade de comércio. E isso é tudo. Tá certo? Esse é o plano dos caras. E está todo mundo trabalhando para eles. Todo mundo e todos os partidos. E, naturalmente, isso aí só vai favorecer o quê? A criação da nova civilização anticristã, do governo mundial centralizador, controlador, a sociedade administrada. E está todo mundo trabalhando para isso, inclusive o pessoal que diz que é da direita. Aqui não, aqui você ainda tem uma boa parcela dos conservadores que lutam contra isso. Então, caras patriotas americanos estão contra isso. Agora, no Brasil, não. No Brasil não tem nenhum. Todo mundo é puxa-saco de globalista, todos eles. São todos iguais. É Fernando Henrique, é Zé Serra, é Lula, é todo mundo, porra. Quer dizer, os caras conseguiram fazer uma devastação. E onde a opinião majoritária brasileira, que é conservadora, cristã, patriota, etc., não tem canais de expressão mais. Se você chega com um discurso patriótico, cristão, tá certo? No Congresso, os caras ficam animam como louco. Você fica tão esquisito, tão isolado, que você começa a parecer uma aberração. Então, isso aí que se chama hegemonia. Hegemonia significa que você tem um tal controle das ideias em circulação que quem quer que diga uma coisa diferente, você não precisa nem contestar, porque o cara já parece louco. É a total marginalização. Eles levaram 40 anos para fazer isso, mas fizeram. Então, professor, nós não vamos conseguir partir para uma... tem que fazer uma ação política agora. Não dá. Vocês deixaram a coisa chegar muito longe, então agora tem que começar do começo. Professor, deixa eu fazer uma outra pergunta. Outro dia eu estava escutando um programa, acho que eu até fiz um download na internet, do padre Paulo Ricardo, que ele falava a respeito de uma associação que foi feita entre o marxismo e Freud. Sim. Nos anos 60, a partir daquele pessoal da escola de Frankfurt. Isso. Quem trabalhou muito nisso aí foi o tal do Herbert Marcuse. Marcuse, isso mesmo. Porque Freud, pessoalmente, era um conservador, você tá entendendo? Freud abominava o comunismo. Mas daí os caras descobriram que a psicanálise tinha um potencial revolucionário e decidiram fazer uma fusão de marxismo e psicanálise. E convenceu muito idiota por aí, E convence até hoje, né? Convence. Tá ok, professor. Muito obrigado pela resposta. Eu gostaria de agradecer não só o programa de hoje, pelos minutos aí, mas por todos os programas que o senhor tem feito. Espero que continue por muitos anos essa ilha de raciocínio lógico que ainda existe. Muito obrigado, nós estamos apenas começando. Tá ok, professor. Muito obrigado e boa noite. Apenas uma criança, estou começando agora. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigadão. Obrigado a você. Então aqui, eu li aqui no Reinaldo Azevedo esse negócio absolutamente espantoso. Quer dizer,
a Associação Brasileira de Imprensa estava lá promovendo uma passeata contra a CPI da Petrobras. Quando vai se descobrir, eles receberam dinheiro da Petrobras para fazer isso. Mas que porra, aqueles velhos tudo, né? Caras de velhos respeitáveis, né? Aqueles burgueses respeitáveis. São um bando de putas, é isso que vocês são, gente. É isso que vocês são, puta merda. Não tem vergonha na cara. Puta, né? Agora, aqui, estou falando de mídia, né? Essa semana saiu aquele negócio. Relatório confirma abuso de milhares de crianças por parte da Igreja Católica da Irlanda. Eu já expliquei isso num artigo que vai sair nos próximos dias. O artigo chama Jornalistas contra a Aritmética. Porque às vezes é o seguinte, quando você escreve uma bela mentira na imprensa, existem dois tipos. Existe aquela mentira que para você desmenti-la, você precisa ter outras informações que estão sonegadas. Então você não tem, o público fica desarmado e somente o pesquisador pode reagir. Você vai lá, escava o negócio e hoje em dia é mais ou menos fácil você acabar descobrindo tudo através da internet. Então, porém, em outros casos, o desmentido está contido na própria notícia. No primeiro caso, o mentiroso aposta na dificuldade que o cidadão comum tem de pesquisar. Nem todo mundo tem, né, veia de historiador ou capacidade de pesquisa. E esse negócio de pesquisa, eu digo que é fácil para quem tem tarimba no negócio. Né? Mas o povo já não tem acesso a outras fontes e não tem como conquistar esse acesso. Então, no primeiro caso, eles apostam. No segundo, eles apostam na distração e na estupidez do leitor. Eles apostam que o leitor vai ler aquilo corrido e não vai conferir uma linha com a outra linha. Quer dizer, quando ele chegar na linha 3, ele já esqueceu a linha 1. E o que sobra é só uma impressão geral. Então, nesse caso aqui, olha, é uma coisa maravilhosa, porque diz aqui, o relatório é uma comissão da Suprema Corte, né, chefiada por um juiz da Suprema Corte, diz que comprovaram ali 12 mil casos de abuso de meninos e meninas nas escolas de orfanato. Nem todos foram abusos sexuais, a maior parte foi simples castigo corporal, quer dizer, deram lá umas varas de marmelo na bunda dos meninos, né? Mas 12 mil casos. Agora, como é que eles descobriram os 12 mil casos? Interrogando 1000 pessoas. Ora, porra, chega 1000 caras lá e diz, olha, nós sofremos abuso na escola, né? E daí eles deduzem outros 11 mil que não tem vítima. Porque apareceu 1000 vítimas se queixando. E as outras 11 mil? Não tem. Quer dizer, é claro que o negócio é uma fraude. É evidente que é uma fraude. Porra! Porque para você comprovar 12 mil casos, você precisava ter não apenas 12 mil vítimas, mas precisava ter outras testemunhas e outros elementos. Mas o caso não tem nem vítima. Que porra de crime sem vítima é essa? Né? Quer dizer, os meninos foram abusados, foram curados, né? Porra, está faltando aqui, né? 11 mil traseiros infantis. 11 mil. Foram inventados. Saiu da cabeça desse juiz da Suprema Corte, o Sean Ryan. O senhor embrulhão, senhor Ryan. Embrulhão. É isso que tu é. E a mídia que reproduziu isso é tudo um bando de vigarista. Agora, o sujeito católico já está acostumado, toda semana sai uma coisa contra a igreja católica, ele não vai conferir o número. Né? Ele aqui, 12 mil casos. No jornalista eu não gosto de chamar lead. Lead é assim, é a cabeça da notícia, né? É o que tem impacto, é o título e o lead, mas é em geral o que o pessoal lê. Quando você tem um pouco de prática, você acaba descobrindo que, em geral, o resto da notícia desmente o lead e desmente o título. É preciso ler com uma certa atenção. Quando o jornalista faz isso, nós devemos ficar grato, porque isso aí ele já se desmente a si mesmo, sem que nós precisemos buscar outras informações. Quer dizer, o senhor já deu a notícia e já deu o desmentido no mesmo texto. Né? Muito obrigado, o senhor está prestando um grande serviço público. Né? Peraí, tem alguém na linha aí. Quem é? Alô? Olá, Vô, tá me ouvindo? Perfeitamente. Aqui é o Roberto Voloche, estou falando de Paris, da França, mas na verdade sou de Curitiba, do Paraná, aluno da professora Luciana Amato. Mas você está em Paris agora? Isso, exatamente. Olavo, na verdade eu tenho 3 questões de agora, não tá? Isso, Curitiba, Paraná, aluno da professora Amato. Sei. Isso. Eu tenho 3 questões da Luciana Amato. Pois é, grande amiga minha.
É uma grande pessoa. Eu adoro muito ela. O Brasil inteiro devia conhecer o trabalho dessa mulher. Ela está fazendo um trabalho pedagógico maravilhoso há 20 anos, com discrição, né? Sem nenhuma vaidade, é um negócio incrível. Exatamente, é uma grande pessoa mesmo, assim, é um anjo da minha vida, se eu posso dizer assim. Então, eu tenho umas 3 questões aqui para você. Estão mais envolvendo aqui as questões aqui da Europa. A primeira delas é uma coisa que eu quero entender melhor, o que é de mito e o que é de realidade sobre aquilo que eles chamam de sionismo, né? E quais são as fontes primárias que podem elucidar essa questão. Ih, caramba. Mas quando você, eu não sei a que você está se referindo. O que dizem do sionismo? A que afirmação do sionismo você se refere? Exatamente, porque, por um lado, tem todos aqueles movimentos revolucionários né, dos árabes, né, que eles tratam o sionismo, né, como um monstro, mas, por outro lado, por exemplo, eu fiz uma amizade com um historiador francês, e ele já tem lá seus 70 anos e tal, e ele fala assim que ele digamos assim, que ele conhece um pouco sobre a história do terrorismo intelectual, de toda essa questão da nova ordem mundial, mas ele acaba insistindo bastante, ele toca bastante no ponto do sionismo, e eu não sei exatamente o que ele está querendo dizer com isso. Olha, aí na França, o pessoal da direita francesa é tradicionalmente anti-judaico. Eles têm um problema com os judeus desde o século XIX. O que, a meu ver, é uma cagada. É uma cagada, está entendendo? Porque agora o pessoal da esquerda está juntando aí tá de mão dada com o muçulmano a fim de foder com o americano e foder com o judeu, entendeu? E o pessoal francês sempre querendo ser diferente, né? Então eles querem fazer a direita anti-judaica. Fala, porra, né? Só para não dizer que concorda com o americano, tá entendendo? Então aí não vai para frente, tá entendendo? Agora, isso também não quer dizer, quando ele fala isso, não quer dizer que judeu é santinho, nunca fez nada de mal para ninguém. Claro que fez, porque entre os líderes da Revolução Soviética, você tinha um monte de judeus, tá certo? Que depois perseguiam os próprios judeus. Mas que as organizações judaicas ainda não tiveram a coragem suficiente para denunciar esses caras e excomungá-los. E a sinagoga tem o poder de fazer, tem o poder de excomungar o cara. Olha, Leon Trotsky está fora. Seu fulano de tal, Kaganovich, está fora. Tá? Eles nunca fizeram isso. E tem que fazer, pô. Porque esse negócio, senão você fica... Eles ficam, como é que se diz? Dando proteção a seus próprios perseguidores. Eu já falei isso 50 vezes. Quer dizer, tem isso aí, mas o judeu faz a mesma coisa que a Igreja Católica faz, né? Também protege os seus perseguidores. Entendeu? Quanto traidor não tem dentro da Igreja Católica e dentro da comunidade judaica? Milhares. E todo mundo fica com dozinha, tá certo? E protege esses caras. Tem algo a ver com aquela comunidade da Rothschild, se não me engano, alguma coisa que eu li numas apostilas de astrocaracterologia. Todo Rothschild, esse juiz merece um pontapé no meio do cu. Você entendeu? Porque ele ajuda tudo que é ruim no mundo. Eles são envolvidos nessa nova ordem mundial ou não exatamente? Não, sobretudo no negócio da nova ordem mundial. E ajudou muito a ser revolucionário do mundo inteiro, tá entendendo? Isso é uma vergonha. Esse aí, o outro tal do Warburg. Quer dizer, eu não entendo por que as organizações judaicas não denunciam esses caras. Falam, vocês estão ajudando nossos inimigos, porra. Você vê aqui, na Segunda Guerra, tinha um monte, os caras se iludiram a tal ponto que um monte de judeu perseguido na Alemanha correu para onde? Correu para a União Soviética. Chegou lá na União Soviética, o que Stalin fez? Prendeu todo mundo, mandou de volta. Você está entendendo? Sim. Bom, professor, tem uma outra segunda... É o seguinte, as origens ideológicas do sionismo são bastante comprometedoras, porque era um movimento também revolucionário de esquerda, nas suas origens. Porém, não foi isso que acabou se realizando. Você vê que Israel é uma democracia. Às vezes está à direita, às vezes está à esquerda no poder. Tá? Quando está à esquerda, entrega tudo para os inimigos. Daí chama a direita de volta para reconquistar. Como agora está lá o Netanyahu. Espero que consiga. Né? E além disso, esse negócio de Estado de Israel não é uma questão de
de messianismo judaico. Não, é uma questão de sobrevivência. Os caras precisam ter um pedaço de terra, porra. E aquilo é pequenininho, em volta tem 32 países enormes. Né? Por que os outros países árabes, né, não querem esses palestinos no quintal deles? Por que tem que enfiar tudo lá dentro de Israel? Exatamente. É um negócio de uma hipocrisia. Essa palhaçada de dividir o Estado palestino, essa palhaçada toda. Não é? Pois é, você vê, tanto falaram nisso que até os judeus já concordaram. Tá bom, tem que ter o duplo Estado palestino, mas isso é conversa mole, porque os caras não querem duplo Estado. Eles querem destruir o Estado de Israel. Isso está claro. É. Exatamente. E agora uma questão que está mais ou menos... A Igreja Católica, tá entendendo? Se você protege o seu traidor e seu inimigo, pô, você se ferra, pô. É coisa óbvia, né? Mas não, bom, isso aí é uma coisa que nós, como indivíduos, nós podemos entender. O indivíduo humano é muito mais inteligente do que qualquer organização. As organizações são lentas, elas funcionam mecanicamente. O nosso cérebro não vai mais... Então a gente compreende a situação, mas nós não temos poder. Então fica aquela história, sabe aquela história do cego e do aleijado, que se perderam no deserto? Então, o aleijado subia em cima do ombro do cego e ele indicava o caminho. Mas acontece que aqui é o seguinte, a gente está que nem o aleijado, a gente indica o caminho, o que o aleijado faz? O que o cego faz? Joga nós fora, pô. Nos derruba. Então não adianta o indivíduo que é inerme, a gente pode ter a consciência, a inteligência, o conhecimento, mas não temos o poder. E o cara que tem o poder, por sua vez, é cego, imbecil. Sim, entendo. E o senhor poderia me responder por que, mudando um pouco de assunto, por que os Estados Unidos eles estão interessados na inclusão da Turquia na União Europeia? Eles, na verdade, o Obama ele só reforça agora, mas essa questão já faz alguns anos, já acho que desde 2004, mais ou menos, que já está em voga. O senhor saberia me dar uma posição sobre isso? O senhor que mora aí nos Estados Unidos, eu não sei se o senhor está inteirado da situação? Olha, essa política exterior do Obama era tão cheia de mistério que a gente nunca sabe. Você só fica sabendo o que o sujeito quis depois do fato consumado, tá entendendo? Mas eu realmente não sei se isso aí é bom para a OTAN entrar a Turquia lá. Não tenho a menor ideia. Sim, porque pelo que eu vejo assim, isso daí, na verdade, é mais uma das entradas, na verdade, justamente para o mundo árabe, aqui irromper aqui na cultura europeia. Me parece que sim. Parece que sim. Sim, já tem aquela questão já da Argélia e tudo mais, agora mais com a Turquia vai abrir para arregaçar tudo bem. Estão abrindo as portas com a ocupação islâmica. E o Obama é o primeiro que está colaborando com isso. Agora, não, ele não é o primeiro, não. Antes dele já tem, né, o príncipe Charles na Inglaterra, que é o patrono da ocupação islâmica, né? Sim. Aquele bundão. Mas mesmo assim tem porque essa questão dos Estados Unidos, na verdade, ela até anterior ao Obama. Ela já vem, acho que desde o Bush, desde 2004, mais ou menos. Essas coisas não se improvisam. E olha, nesse caso você não pode ver muito uma divisão de republicano e democrata. A divisão não é essa. A divisão é a seguinte, quem pertence ao CFR e quem não pertence. Quem está a favor do CFR e quem está contra. Essa que é a divisão. Sim. Entendo, professor. Bom, professor, eu agradeço muito aí a sua atenção. Gostaria de enfatizar aí que o seminário de filosofia está excelente, está impecável. Essa última aula aí foi realmente excepcional. E tenha uma boa noite e muito obrigado pela atenção. Obrigado. Nós faz o que pode. Tá certo, professor. Tá certo. Até mais ver. Tchau. Agora, diz que aí no Brasil, o deputado Jackson Barreto já pretende apresentar até o final de maio uma proposta de emenda à Constituição para que o Lula possa ter o terceiro, quarto, quinto, né? Para que o Lula seja eterno. Né? E é um negócio incrível, né? Quando os caras subiram ao poder, eu avisei, eles não saem mais. Tá certo? Por quê? O máximo que pode acontecer, entre o PSDB, mas o PSDB também... Quando estava o PSDB no poder, com o Fernando Henrique, ele criou o MST, com o dinheiro do governo, né? Então, e ele mesmo já avisou, Lula, esse lugar é seu, né? Quer dizer, ele aplanou o caminho com o cara. Então isso aí é tudo briga de comadre, porra.
Agora, quando é que vai ter um partido sério de direita, um partido conservador, um partido cristão? Né? Enquanto não tiver isso, esse país não se levanta, pô. Agora, parece que vai demorar, né? Agora, alguém me mandou aqui um artigo do doutor Emir Sader, que está uma coisa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Ele está reclamando do pessoal que deixou de ser esquerdista, o pessoal da mídia que deixou de ser esquerdista. Olha aqui, guia para ser ex-esquerdista. Hã? Ah, é, agora, me desculpa. O artigo é de 2006, que pena. Né? Pensei que tinha sido agora. Mas vale a pena ler, porque ele diz aqui 1 milhão de motivos que você tem para ser anti-esquerdista. Né? Os motivos se dividem em 2. Primeiro, são coisas verdadeiras. Né? Ele fica indignado que o pessoal diga aqui. Né? Um bom começo pode ser dizer que o socialismo fracassou. Ué, não fracassou? Não fracassou? Porra! Caramba! Está todo mundo pedindo socorro para a iniciativa privada. Lá a China está vivendo de dinheiro americano. Né? A Rússia também. Como é que não fracassou? Mas, veja, esse pessoal assim, eles não têm nada a alegar contra a afirmação, então eles a repetem com ar indignado. Olha, ele está dizendo que o socialismo fracassou! Ele está dizendo que o socialismo fracassou! Ele está dizendo que o socialismo fracassou! E eles repetem isso várias vezes, indignado, né? É uma coisa absolutamente inaceitável. E isso para eles é um tipo de argumento. Né? E repetir várias vezes a coisa. Olha, ele está dizendo que 2 mais 2 é 4! Ele está dizendo que 2 mais 2 é 4! Eles ficam, assim, passados, né? Outra coisa é criticar veementemente Stalin, depois dizer que ele foi igual a Hitler, os dois totalitarismos. Ué, não foi? A que caso? Então, tem aqui uma série de razões que ele dá, assim, indignado, mostrando. Onde já se viu o que eles estão dizendo? E as outras são coisas que não são de direita, que na verdade são de esquerda. Né? Por exemplo, quer ver? Por exemplo, desqualificar o Hugo Chávez como populista. Eu digo, a história de populista foi inventada por vocês mesmos. Para disfarçar que o negócio não é comunista, eles inventam populismo. Daí o sujeito repete que é populista, ele diz que ele está xingando o Hugo Chávez e que ele é um vendido. Né, que ele está contra a esquerda. Pô, Emir Sader. O Emir Sader é especialista em linguagem dupla. Né? Quer dizer, ele encavala dois sentidos diferentes e faz uma certa confusão. E essa confusão, às vezes, persuade as pessoas. Daí ele dá um monte de motivos, né? Todos os motivos para você ficar contra a esquerda, para você largar a esquerda. Né? Daí ele diz, mas muito mais fácil é continuar a ser de esquerda. Nem são necessários pretextos. Bastam as razões sobre o que é este mundo e o que pode ser o outro mundo possível. Quer dizer, esse é todo o argumento da esquerda. Este mundo é ruim e há um outro mundo possível. E, dito isso, é motivo suficiente para você ser de esquerda. Os 100 milhões de mortos do comunismo não significa nada. Né? A debacle econômica do socialismo não significa nada. Todo o fracasso, a miséria, o sangue não significa nada. O que é importante é o seguinte, um outro mundo possível. E ele acha que isso aqui, ele está convencendo alguém. Para puta vida. É um negócio de... Olha, nosso tempo aqui está acabando. Aqui o Elder Mello pergunta, busquei, não encontrei nenhuma fonte falando sobre a limitação dos poderes do Grão-Ducado de Luxemburgo. Olha, eu li num jornal católico aqui de Richmond. Deixa eu ver se eu acho. Espera aí. Olha, está numa pilha de papéis aqui. Eu prometo para você, no programa que vem eu te dou o nome do jornal e você pode escrever para lá. O artigo estava muito bom, muito sério. E ele mesmo, do autor mesmo, assinalava que aquilo não tinha sido noticiado em parte alguma. É um escândalo, porque de fato, vamos dizer, era o último governo monárquico da Europa. Que caiu, assim, da noite para o dia e ninguém sequer noticia. Também assinalo aqui a carta de Dom José Cardoso Sobrinho, que está sendo distribuída a todos aqueles que o ajudaram naquele confronto onde ele simplesmente cumpriu a sua obrigação de arcebispo e todo mundo caiu de pau nele. É isso aí, Dom José, vai em frente, estamos com o senhor. E também chega aqui um apelo, né, em favor da Rosângela Justino, que está sofrendo
perseguição, porque não pode ter psicólogo cristão, sabe? Se psicólogo cristão é proibido, né? E se chega lá um paciente, você dizendo, olha, eu sou homossexual, quero deixar de ser, e você ajuda o cara, pronto. Você virou um monstro. O que você tem que fazer é o seguinte, você é psicólogo, tem que dizer, como deixar de ser homossexual, rapaz? Que isso? Né? Que coisa mais imoral. Vai lá dar o cu, faça isso, isso é sua obrigação. Né? Se você não diz isso, você é um criminoso. Como é possível, né? Quer dizer, você não tem... Quer dizer, aí está errado o psicólogo que quer ajudar o cara e que está... O sujeito que quer deixar de ser homossexual também é um traidor da classe. Essa é a classe mais discriminada que tem. Ex-homossexual, né, é monstro, é criminoso. Né? São réprobos. Né? Uma vez homossexual, você não pode parar nunca mais, você está entendendo? Agora, antes de terminar aqui, eu queria ler aqui, lembrar aqui, recebi uma carta da Eli Brito, da Bahia, né, que está lá construindo uma ecovila em Salvador. Olha, Eli Brito foi uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci no Brasil. Né? É uma grande mulher, tenho muita saudade dela, uma pessoa extraordinária. Vou lá visitar o seu site e vamos ver o que dá. Então, mas desde já, parabéns pelo seu trabalho. Então, até a semana que vem, muito obrigado.